E nós vamos nos dedicar ao estudo da palavra, vamos nos dedicar a ouvir Deus, aquilo que Deus nos tem a dizer através da sua palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Deixa-me dar-te o lanche. Eu tenho aqui. Tenho. São as dores de crescimento. Nós hoje vamos falar de crescimento, por acaso. Não é por acaso, é porque Deus assim quis e assim dirigiu. Vamos continuar a falar sobre a supremacia de Cristo, que está exposta na carta aos Hebreus. E já vamos no capítulo 5. Vamos abrir no capítulo 5 da carta aos Hebreus. E vamos ver em que é que esta supremacia de Cristo se deve traduzir na vida daqueles que creem. Muitas vezes não se traduz, mas muitas vezes falha-se o alvo. Mas a ideia é acertar o alvo. E o alvo de Cristo para a nossa vida é este: maturidade em Cristo. Maturidade em Cristo. O alvo de Deus para a nossa vida é que o seu povo atinja, cresça, atinja cada vez níveis novos de maturidade, que progrida em crescimento, que progrida crescendo até à total maturidade. E muitas vezes isso não acontece. Porquê é que não acontece? Vamos ver algumas razões. E a causa última pela qual Deus nos quer levar até à maturidade é para a sua glória. É para a sua glória. O homem foi criado para glorificar a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. Então nós quando crescemos, não é primariamente para nosso benefício. E de certeza que não é, muito menos é para nosso conforto. O alvo de Deus para a nossa vida não é o nosso conforto. Embora muitas vezes Ele nos dê conforto. E eu quando falo de conforto, estou a falar de vida sossegadinha, calminha, sem stress. Não é esse o alvo de Deus. Se esse fosse o alvo de Deus, se esse é o alvo de Deus, então os discípulos de Jesus na Bíblia, nenhum deles cumpriu o propósito de Deus, porque a vida deles foi tudo menos sossegadinha. Foram vidas difíceis, de lutas, de perseguições, por causa do Evangelho. Okay? A verdade é que Deus, Ele primariamente não é isso, mas a verdade é que a nossa vida tem muito disso também. Deus também nos abençoa muito. Deus cuida de nós. Né? Mas Deus quer nos levar até outro patamar. Deus não quer que nós... É como nós e os nossos filhos, não é? Quando os nossos filhos são pequenos, nós cuidamos deles, damos-lhes todo o conforto que seja possível. Não é? Queremos que eles estejam bem, sem dores, sem mal-estar, sem desconforto nenhum. Não é? Os bebés, quando têm uma fralda suja, o que é que a gente faz? Vamos mudar a fralda. Não é? Porque aquilo provoca desconforto e nós não queremos os nossos filhos desconfortáveis. Não é nada do outro mundo, não é nenhuma tragédia, mas nós não gostamos. Então, quando os nossos filhos são bebés, é normal, não é? Mas não vamos andar a mudar fraldas aos nossos filhos aos 15 anos e aos 16 anos e aos 20 e aos 25. Pois não. Aí queremos o quê? Que eles também enfrentem um bocadinho as agruras da vida, para crescerem, perceberem como é que a vida é. Porque se estivermos sempre a mudar a fraldinha ao menino, não é? Em sentido figurado, não é? Mudar a fraldinha, se estivermos sempre tipo, o menino
como ainda no outro dia estava a ver um artigo em que aquelas situações que hoje em dia acontecem e são bastante comuns, que são jovens ficarem completamente viciados em jogos. Então a imagem no artigo era o jovem, o adolescente completamente viciado, sem sair do quarto, e a mãe a levar-lhe o tabuleirinho com comida para o menino não sair do quarto, não parar de jogar e poder comer, para não desfalecer. Não é? Um bocado essa imagem. Se não é isso que nós queremos na vida dos nossos filhos. Olha, Deus também não é isso que quer para a nossa vida. Okay? Portanto, não há nada de mais aqui, não há nada de transcendente. O crescimento inclui dores, desconforto. E é mesmo assim que deve ser. E vamos ver isso na Bíblia. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 5, do versículo 10 ao 14. Já todos abriram? Diz assim no versículo 10, falar de Jesus, não é? Nós já lemos, na passagem anterior, já lemos algo sobre isto. Jesus foi chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos de dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Até aqui. O que é que o autor aos Hebreus está a tentar transmitir? O que é que ele está a tentar dizer? Uma coisa que ele tenta dizer em toda a carta é que Jesus é superior. E ele começa aqui por falar de Jesus ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já falamos sobre Melquisedeque, vamos voltar a falar, porque vai aparecer outra vez, vai aparecer mais em Hebreus. Mas só dizer que a ordem de Melquisedeque era uma ordem superior. É a ordem da qual Cristo emerge. Havia a ordem sacerdotal de Arão, irmão de Moisés, que foi dos filhos de Arão que Deus suscitou a linha sacerdotal para o funcionamento dos sacrifícios no povo de Israel. Não vamos explicar muito isto, já explicamos e vai haver mais tempo para falarmos sobre isto. Mas só para dizer que Jesus, o autor aos Hebreus, mostra que Jesus é diferente. Ele não vem dessa linhagem de sacerdotes. Ele vem de uma linhagem superior, uma linhagem eterna de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem que aparece lá em Gênesis e que recebe de Abraão, o pai da nação de Israel, recebe de Abraão dízimo. E Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Na altura ainda nem havia, Deus ainda não tinha instituído o sacerdócio, Deus ainda não tinha instituído, não tinha revelado a lei, mas já aparece aqui um sacerdote antes da lei. Esse sacerdote é a linhagem. É desse sacerdote que vem a linhagem eterna, de Jesus. Este sacerdote é uma figura de Jesus em Gênesis. É uma sombra, é um sinal daquilo que Deus ia fazer muitos séculos mais tarde. Então é isto que o autor aos Hebreus está a mostrar, que Jesus é superior. E então há muito a dizer sobre isto. Eu disse aqui coisas que para muitos de vocês precisavam de uma muito mais profunda explicação. E nós vamos explicar, isto vai ficar claro durante esta série de estudos na carta aos Hebreus. Precisava de muito mais explicação. Porquê? Porque há muito para aprofundar. É simples eu dizer, Jesus é superior a todas as figuras. Jesus é superior a todos os sistemas, a todas as ordens. Jesus é superior. É fácil dizer isto. E é fácil entender isto. Mas há muito mais para dizer sobre isto. Há tanto para dizer sobre isto que
os cristãos andam a estudar a Bíblia há 2000 anos e ainda temos uma eternidade pela frente. Não é? Ainda precisamos de estudar mais. Não é? Não está tudo dito, não está tudo visto, não está tudo pensado. Por isso é que faz sentido nós, cada domingo, refletirmos mais. Há muito mais a dizer. Muito mais a dizer. O problema é que aqueles que deviam estar dispostos a ouvir fizeram-se negligentes. São negligentes para ouvir. É isso que o autor aos Hebreus está a dizer aqui. Havia muito mais a dizer, mas aqueles que deviam estar ansiosos por ouvir, muitas vezes são negligentes. O que é ser negligente? O que é ser negligente? Não dar a atenção devida, né? Ter outras prioridades, né? E negligenciar outras coisas. Né? Negligenciar umas coisas, ter outras prioridades e pôr o foco da atenção nessas. É não querer saber, basicamente. Né? É não querer saber. Então é isso que está a acontecer. É para isso que o autor aos Hebreus está a alertar. Né? E está a alertar as pessoas que, ele neste caso está a alertar os cristãos, né? Que deviam estar ansiosos por ouvir, deviam estar empenhados em saber mais, em aprofundar mais, e estão-se a borrifar. Estou falando em português corrente. Então, estes crentes, para quem o autor aos Hebreus está a escrever, diz aqui que deviam ser o quê? Deviam ser mestres. Leiam, ouçam, vejam o que ele diz. No versículo 12. Porque devendo já ser mestres, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Devendo já ser mestres. Ele não está a falar aqui para uma elite. Ele não está a falar aqui para um conjunto de iluminados. Ele está a falar para o crente. Está a falar para o crente comum. No Novo Testamento não há crentes comuns. Todos são. Diz a Bíblia que todos são sacerdotes. Não é? Todos são sacerdotes. Porque todos são incumbidos de ministrar Cristo. Todos são incumbidos de ministrar. Não é? E ministrar significa servir. Ministrar significa ensinar. Significa cuidar. Não é? Todos. Não há iluminados, não há elites na igreja. Há uns que têm mais responsabilidades. Isso não faz deles pessoas de uma ordem superior. Isso não existe na igreja do Novo Testamento. Todos têm a responsabilidade. Todos. Uns têm um grau de responsabilidade maior, mas é só uma questão de quantidade, percebem? É só uma questão de quantidade, porque a nível de qualidade somos todos iguais. Claro que há hierarquias, há autoridades, e Deus também foi Deus que instituiu isso. E as autoridades são para ser respeitadas, tanto na igreja como fora delas. Okay? Mas isso não faz das autoridades pessoas de uma estirpe superior. Por isso é que o autor aos Hebreus diz: vocês já deviam ser mestres. Vocês já deviam estar a ensinar outros. Já deviam estar a alimentar outros. Mas em vez disso, ainda estão a beber leitinho. Ainda estão a beber leitinho. Né? Ainda são aquilo que se chama bebés espirituais. Bebés espirituais. Esta imagem que o autor aos Hebreus nos dá vem de uma ideia de uma carta do apóstolo Paulo, do bebé e do que já cresceu. Né? O bebé que só suporta leitinho e aquele que já cresceu e que já suporta mantimento sólido. E o apóstolo Paulo fala exatamente nestes termos, numa das cartas.
Vamos ler este texto. O que é que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. O que é isto? O que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Paulo não pôde falar. Paulo está a dizer, não vos pude falar como pessoas que entendem as coisas espirituais. Só vos pude falar como pessoas que só entendem as coisas naturais. Só entendem as coisas num nível superficial. O que é que são as coisas espirituais? É Cristo. É de Cristo que vem todo o entendimento, não é? De que há um mundo espiritual para além daquilo que se vê. Não é? Há um mundo espiritual para além daquilo que se vê. Há uma dimensão espiritual que nos diz que o homem não é só matéria, que o homem não é só um monte de células. E é de Cristo que vem essa noção. É Cristo que nos mostra quem o homem realmente é e o que a realidade realmente é. Sem esse entendimento, nós só vemos aquilo que está à frente do nosso nariz, não vemos o que está para além disso. Como é que o autor aos Hebreus nos retrata um bebé espiritual? Como é que o autor aos Hebreus nos retrata? Ele dá-nos 3 características. 3. Primeira, está aqui no versículo 13. Qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, primeiro, não estão experimentados na palavra. Segundo, não suportam conhecimento sólido. Está aqui no versículo 14. O mantimento sólido é para os perfeitos. O que é que quer dizer mantimento? O que é que quer dizer alimento aqui? Quer dizer conhecimento de Cristo. Não suportam conhecimento sólido. Terceiro, não discernem o bem do mal. Está aqui. Em razão do hábito, diz aqui no versículo 14, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando se suporta mantimento sólido, conhecimento sólido de Cristo, aí fica-se com um discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mau. E sem isso, sem este conhecimento de Cristo, isso não existe. Esse discernimento. Então vamos aqui trocar a coisa por miúdos. O que é estar experimentado na palavra? Estamos a falar de quê? De estar experimentado na palavra. Estamos a falar da palavra de Deus revelada na Bíblia, nas Escrituras. Não é? A Bíblia é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus porque é uma revelação fiel de Cristo. Porque o centro da Bíblia é Cristo e tudo na Bíblia gira à volta de Cristo. Ok? A Bíblia é a palavra da justiça. É interessante esta expressão que o autor aos Hebreus usa. Experimentados na palavra da justiça. Porquê é que a Bíblia é a palavra da justiça? Porque a Bíblia nos mostra a perfeita justiça de Deus. A perfeita justiça de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos uma história. A Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros. Mas é uma história também. De Gênesis até Apocalipse, do início até ao fim. E conta a história de quê? Conta a história da justiça de Deus. E a justiça de Deus é manifesta, é-nos mostrada na redenção, na história da redenção. Que culminou com a morte de Cristo na cruz e a ressurreição de Cristo, que nós vamos comemorar agora na Páscoa, mas que comemoramos todos os dias, como cristãos. A palavra mostra-nos um Deus que é 100% justo. E só na palavra da justiça é que nós temos a percepção de
daquilo que a justiça de Deus, daquilo que a justiça de Deus produz na nossa vida. Não temos a noção do que é que a justiça de Deus é e faz na nossa vida sem a palavra. E deixem-me dizer-vos, a justiça de Deus é radicalmente diferente da nossa. Radicalmente. A justiça de Deus é radicalmente diferente dos nossos impulsos, daquilo que nós achamos por impulso que é justiça. Como é que funciona a justiça de Deus? Vamos ler uma passagem em Romanos. Romanos 5, versículos 6 a 11. Vamos ler da Bíblia para todos. Quem é que pode ler? Na verdade, quando nós ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu por nós pecadores. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus. E agora que somos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão por meio dele seremos livres do castigo final. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho, quanto mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ainda não é tudo. Nós sentimos alegria em Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem agora recebemos a reconciliação. Obrigado. Então, o que é que temos aqui? Na verdade, quando ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu por nós, pecadores. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa boa. Só isso já é... Alguém dar a sua vida por uma pessoa boa já é incrível. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, no versículo 8, pois quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nós, pecadores, e nenhum de nós escapa a esta classificação. Nenhum de nós, não há nenhuma boa pessoa. Não é? São todos pecadores. Todos, estão todos ao mesmo nível. É tudo feito da mesma massa. Todos nós temos uma rebeldia inerente contra Deus. E essa rebeldia só é extinta, começa a ser extinta quando Deus transforma a nossa vida, quando nós deixamos Deus transformar a nossa vida. E só é totalmente extinta, as tendências de rebeldia na nossa vida só são totalmente extintas quando nós passamos desta vida para a próxima e estamos na presença de Deus. Aqueles que creem nisto. Porque nenhum de nós está imune a essas tendências de rebeldia. Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer as coisas à minha maneira. Eu não quero parar e ouvir Deus. Eu não quero consultar Deus. Quero fazer eu à minha maneira. Eu não quero... muitas vezes eu vejo em mim esta tendência. Não quero que Deus seja Deus. Quero eu ser Deus. Para fazer à minha maneira. E todos nós sofremos disso. Alguns percebem isso. Outros ainda não perceberam. Mas todos nós sofremos disso. E o que é que Deus faz? O que é que se faz na justiça? O que é que se faz aos rebeldes? Um Deus 100% justo não pode não castigar a rebeldia. Um Deus 100% santo não pode não castigar, não punir o pecado. Era incoerente. E também não pode não recompensar o bem. Só que o nosso bem está todo manchado pelo pecado. Até o nosso bem. A Bíblia diz que as nossas boas obras são trapos de imundície. Trapos de imundície. As nossas boas obras. Okay? Portanto, está tudo manchado. Estão a ver? Está tudo manchado. E o que é que Deus faz? O que é que Deus faz para aqueles que merecem o castigo de terem transgredido os mandamentos do Criador? Como é que Deus manifesta a sua justiça? Ele próprio dá a sua vida. Ele próprio toma o castigo na vez de cada um de nós, no lugar de cada um de nós. Esta é a justiça de Deus. Esta é a redenção que temos em Cristo. Deus diz,
vocês são pecadores, não há que negar, não há que branquear, é a realidade, é a verdade, mas eu vou tomar o castigo. Eu vou tomar o vosso castigo na vossa vez. Esta é a justiça de Deus. E onde está esta revelação? Onde é que nós entendemos isto? Mais do que entender, onde é que isto se torna, onde é que isto transforma a nossa vida? Onde é que isto se torna parte do nosso ADN? Onde? Onde é que nós percebemos? É na palavra de Deus. É na palavra da justiça que nós entendemos o Evangelho. E é o Evangelho que nos salva desta condição de pecadores, de oposição a Deus. É o Evangelho que nos salva e o Evangelho está na palavra. Na palavra da justiça. E os meninos que não estão experimentados na palavra não entendem o Evangelho. E não conseguem perceber, e mesmo que se entenda o Evangelho, mesmo que se entenda esta ideia, porque acho que isto não é nada transcendente, mas mesmo que se entenda isso, não se entende o que é que isto significa, o que é que isto implica, as implicações disto quando nós começamos a desempacotar isto. E quando começamos a desempacotar isto, isto nunca mais acaba. As implicações disto, porque isto mexe em tudo na nossa vida. E os meninos não conseguem entender isto. Entender esta ideia é leitinho. Perceber as implicações que isto tem e viver nessas implicações é mantimento sólido. E muitos que já deviam estar a comer mantimento sólido estão ainda no leitinho. É isto que o autor aos Hebreus diz. Claro, alguns que começam agora, naturalmente ainda não entendem a profundidade das coisas. Mas o autor aos Hebreus está a falar para aqueles que estão na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ainda não entendem isto. O Evangelho é só uma ideia que não tem implicações práticas nenhumas na vida. Nenhuma, ou praticamente nenhumas. É uma religião. É vir a uma igreja ao domingo. Pouco mais do que isso. O autor aos Hebreus está a falar disso. Vocês já deviam ser mestres, já deviam estar a ensinar. Ainda estão só naquela superfície. E isto é grave. Isto é grave. E tem que nos fazer pensar. Qual é a segunda marca da maturidade? Segunda marca. Primeira, estar experimentado na palavra da justiça. Suportar conhecimento sólido. Quando fala aqui de mantimento sólido, está a falar de conhecimento. De passar da ideia para um conhecimento experiencial. Um conhecimento na primeira pessoa. Não é um conhecimento de ter uma série de ideias religiosas na cabeça. Isso não vale nada. Isso não vale nada. É um conhecimento de viver na prática, de mergulhar nisto. Mergulhar nisto. Onde é que eu me estou a basear para dizer que isto é conhecimento de Cristo? Porque essa é a vida eterna. Está escrito em João 17. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Esta é a vida eterna. Conhecer Cristo. E conhecer, quando esta palavra aparece na Bíblia, não é conhecer de aprender doutrina. Só. É conhecer de experimentar na primeira pessoa na vida. De ser transformado. Esta é a vida eterna. E tudo flui do conhecimento de Cristo. O crescimento flui do conhecimento de Cristo. Esta é a segunda marca. Deus não é uma religião. Deus é um relacionamento. É isto que Deus tem para o seu povo. Não é um relacionamento qualquer. Não é um relacionamento não é um relacionamento não é um relacionamento quando eu vou ao café e está lá meia dúzia de pessoas que eu conheço. Não, é um relacionamento de uma profundidade
que só há uma palavra na Bíblia que faz justiça a isto. É a palavra comunhão. Comunhão. É o grau de intimidade, é o nível de intimidade mais profundo. É este tipo de relacionamento. E não é um relacionamento entre iguais. Porque nós não somos iguais a Deus. É um relacionamento de filho para pai, para aqueles que creem em Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que o recebem, a esses é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem o recebe, e ele está disponível para ser recebido por todos. Mas alguns não o recebem. Não é? Porque não querem a sua interferência na sua vida. Querem ser eles a comandar. Isso também é muito humano. Não é? Este relacionamento é de filho para pai, é de servo para senhor, é de criatura para criador. Okay? É esse tipo de relacionamento. É de discípulo para mestre. E o que é conhecimento? O que é este conhecimento que o autor aos Hebreus chama mantimento sólido, conhecimento sólido? Que diz que é para os perfeitos. É para os perfeitos. O que é que são os perfeitos? Alguém é perfeito? Aqui, quando a Bíblia fala em ser perfeito, fala em estar no caminho da perfeição. Fala em ser perfeito porque Cristo é perfeito e Ele, sendo um conosco, nos torna perfeitos. Mas ainda não somos. Mas já somos. Mas ainda não somos. Mas temos que caminhar. A perfeição é um estado que nos é dado por Cristo, que é produzido em nós por Cristo, e é um caminho que tem que se fazer todos os dias. Porque já somos, mas ainda não. Mas já somos, mas ainda não. É isso. É para os perfeitos, porque é para aqueles que querem andar neste caminho da perfeição. É para aqueles que não conseguem não meter Deus em todas as coisas na sua vida. Não conseguem não meter Deus em tudo. Mesmo nas coisas mais pequenas. É aqueles que não deixam Deus de fora de nada. Eu estava a pensar sobre isto e partilhei esta frase no Facebook porque realmente é isto. Jesus Ele é o centro da vida, quando Ele é o centro de toda a vida. E Ele é o centro de toda a vida quando Ele é o centro de todas as áreas, de cada área da nossa vida. Aí é que Jesus é o centro da vida. Porque dizer que Jesus é o centro da vida, isso qualquer um diz. Isso aí, a coisa mais fácil é mandar palavras para o ar. Agora, o que é que isso significa? Na prática é que se vê. Ele é o centro, quando Ele é o centro em cada área. Na família, na escola, em casa, no trabalho, nas compras, nas finanças, enfim, no tempo. Quando Ele é o centro em cada uma dessas áreas, então aí podemos dizer Ele é o centro da minha vida. Claro, há sempre coisas para trabalhar. Não é? Há sempre coisas para trabalhar e há sempre uma tensão aqui. Qual é essa tensão? É a nossa natureza que quer nos colocar a nós no centro. É essa tensão, essa luta, isso é sempre real. E muitas vezes damos por nós, eu dou por mim, sou eu que estou no centro do meu tempo, sou eu que estou no centro. E tenho que dizer, não, Deus perdoa-me, ser o centro. Isto é uma tensão, mas é uma tensão para ser vivida. E é isso que Deus nos está aqui a oferecer. É isso que o autor aos Hebreus está a dizer. Quem são os meninos? São aqueles que estão no centro da sua vida. E que, normalmente, quando há uma tensão, essa tensão é resolvida mandando Deus para fora do centro e ficando eles no centro, ficando nós no centro. Isso é ser menino. Deus é sempre arrumado para o lado. E reparem que Deus, Ele podia apoderar-se da nossa vida. Deus não é nenhum coitadinho. Deus poderia apoderar-se da nossa vida e dizer, isto é meu, tu não tens voto na matéria. Mas não é assim que Ele escolhe lidar connosco. Isto vê-se na prática. Não é?
E os meninos, em vez de terem conhecimento sólido e relacional com Cristo, têm um conhecimento e um relacionamento com ídolos. O que é um ídolo? O que é um ídolo? É uma imagem talhada conforme a nossa preferência. Não é? Eu coloquei aqui as imagens, as estátuas. A Bíblia diz, é um dos mandamentos, não é? Que não devemos fazer para nós imagens e estátuas. E a Bíblia está cheia de exortações de que estas coisas... Isso é o quê? Isto é o quê? Porquê é que nos dá jeito ter uma estátua? Uma estátua não fala, uma estátua não intervém, uma estátua não nos incomoda, uma estátua não interrompe a nossa vida. É espetacular. Isto é uma invenção espetacular. Porque é a nossa medida. Não, eu estava a pensar, vi uma telenovela brasileira, que já deu há muito tempo, há muitos anos, mas havia uma senhora que tinha umas estátuas nos santinhos, e quando alguma coisa não acontecia conforme ela queria, ela pegava no santinho e virava para a parede. Lembras-te disso? Não sei qual é a telenovela, mas... Mas isso é espetacular. Então, um Deus que nós conseguimos controlar, um Deus que está ali só para nos fazer sentir bem, fazer assim uma comichãozinha no coração e tal, isso é espetacular. Um Deus que eu posso virar para a parede para não me incomodar, isso é incrível. É tudo o que nós queremos. Isto aqui é fácil de identificar. Estes ídolos é fácil de identificar. E os ídolos do coração? E os que estão cá dentro? Essa é outra coisa, não é? Nós termos um Deus, termos uma ideia de um Deus que é tudo menos o Deus da Bíblia. É um Deus feito à minha medida. Um Deus que está disposto a agir segundo os meus caprichos. Estão a ver? É o que eu acho que deve ser. Não é um Deus com vontade própria. É um Deus que faz o que faz de acordo com a minha preferência. Sou eu, na realidade. É um Deus que sou eu. Mas eu acho que não, porque sou menino. Estão a ver a ideia? Não é? Os meninos que não suportam conhecimento sólido só têm um conhecimento superficial, enviesado, um conhecimento distorcido. Não é Deus aquilo, é um ídolo. Só parece Deus, mas não é. Só tem a roupa religiosa de Deus, mas na realidade não é. É um ídolo, sou eu que estou lá. Sou eu que estou no altar. Terceira marca da maturidade. Discernir o bem do mal. Diz que estes que já suportam mantimento sólido, em razão do hábito, leiam aqui no versículo 14, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir o bem do mal. O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, nós conhecemos Cristo segundo a palavra da justiça. Isso é o caminho da maturidade. Isso torna-se um estilo de vida relacional. Há um relacionamento que governa toda a nossa vida, este relacionamento com Deus. E isso torna-se um estilo de vida e, portanto, porque temos esse estilo de vida, os nossos sentidos estão exercitados para discernir o bem e o mal. Percebemos o que é certo e o que é errado e isso orienta a nossa vida. Olhamos para uma coisa e temos o discernimento para perceber o que é certo e o que é errado. O que é que nos guia? É a palavra. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo que ministra ao nosso coração que se nós lhe dermos voz, se ele de facto estiver cá e não for só um ídolo, não for só um Deus feito um Deus feito por encomenda, um Deus feito à nossa imagem e semelhança, se realmente for Deus, Ele fala, Ele incomoda-nos, Ele dirige-nos segundo a palavra. Ele mostra-nos isto é errado, isto é certo, e nós vamos crescendo
nesse discernimento. Vamos crescendo. Olhamos para a nossa vida com uns óculos que nos permitem ver. Ver. Não é? Porque não ter discernimento do bem e do mal é andar às apalpadelas na vida. É andar às cegas. É andar completamente desorientado. Não discernir o bem e o mal. E isto é flagrante, irmãos. É que nota-se. 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 Salta à vista. Quando alguém não discerne o bem, quando alguém não percebe o que é certo e o que é errado. É muito difícil. É preciso transformação. Como é que se ensina a alguém que não faz a mínima ideia do que é certo e o que é errado? Como é que se ensina? É mesmo... Deus, sabem como é que Deus fez? Deus trouxe a lei. Olha, pumba, está aqui a lei. Ao povo de Israel, certo e errado, estava tudo escrito. Tudo escrito, para eles perceberem. Eles eram meninos. Precisavam de leitinho. A lei é leitinho. Querem leis? Querem leis? A gente escreve tudo. Escreve aqui tudo. Pim, pim. É isto faz, isto não se faz, isto pode-se fazer, isto não se pode fazer. Isto, se fizeres isto, acontece aquilo. Se fizeres aquilo outro, acontece outro. Há esta consequência para esta ação. É o que se faz aos meninos. E nós temos que fazer. Nós aos meninos, aos nossos filhos, às crianças, nós temos que lhes dizer tudo certinho. Eles têm que saber. Porque eles não vão ter discernimento. É normal. Quando se está a começar, é normal quem não conhece a Bíblia, quem nunca leu a Bíblia, é normal não saber. Agora, aqueles que andam há décadas a ouvir, décadas, anos, seja o que for, não é? E não têm este discernimento, isso aí é o caso dos hebreus. É isto que o autor aos hebreus está a dizer. Vocês já deviam ser mestres, pá. E continuam às apalpadelas. Se feito baratas tontas na vida. Ou então demasiado orientados. Porque às vezes Deus, o que Ele quer fazer é mesmo pôr-nos às apalpadelas. É mesmo criar assim um certo caos na nossa vida. Desarrumar. Que para a gente desempacotar tudo e depois poder começar a pôr as coisas direitas. Porque às vezes temos tudo tão direitinho que Deus nem tem espaço para lá. Deus é mais uma caixa que está lá. Mais uma caixinha que nós arrumamos. E Deus usa o caos. Deus usa o caos. O caos é útil. O caos é útil, porque no caos nós percebemos, para já percebemos o que é mesmo importante. O que é que acontece quando nós mudamos de casa? Não é? É o caos total. Mas esse caos é bom, não é? Normalmente. Porquê? Porque a gente percebe que tem um monte de quinquilharia que aquilo não serve para nada. Então deitamos um monte de coisas fora, não é? Arrumamos, pomos tudo direitinho. É bom o caos, não é? É útil. Agora, viver sempre em caos, isso é que não. Viver sempre em caos, sempre com tudo desarrumado. Por isso é que há um psicólogo, agora muito conhecido, que é o Jordan Peterson, que escreveu um livro, que é um best-seller, que é 12 regras para evitar o caos. Não sei se já ouviram falar, se já viram na internet. Uma das regras para evitar o caos, e ele fala para jovens. Normalmente quem vai ouvir as palestras deles são jovens do sexo masculino. Uma das regras é o quê? Arruma o teu quarto. Queres evitar o caos na tua vida? Olha, começa por arrumar o teu quarto. Isso é o primeiro passo, não é? Para tu arrumares a tua vida. Portanto, o caos ajuda-nos a perceber isso. O que é importante e o que é que não é. E nós, ao crescer, começamos a discernir o bem e o mal. Somos guiados pela Bíblia, pela palavra da justiça. E o que é que a Bíblia nos diz? Olha, uma coisa que a Bíblia nos diz, que é muito útil para os tempos de hoje, que estamos a viver, em Isaías 5:20, é isto. Ai dos que chamam ao mal, bem. E ao bem, mal. Ai deles, que tratam as trevas como luz e a luz como trevas, que têm o amargo por doce e o doce por amargo. E Isaías estava aqui a falar para o povo de Israel. Ai deles, ai daqueles que não têm discernimento nenhum, vão sofrer amargamente.
amargamente. Às vezes as coisas andam muito direitinhas, mas é até ao dia, porque rapidamente nós percebemos. Estava a falar ontem com alguém que está uma estudante do GBU que está a estagiar num escritório de advogados. E ela estava a dizer, há uma pessoa lá que não tem absolutamente vida própria. Trabalha de domingo a domingo, não tem família, não tem filhos, e diz que quando vai de férias não pode ir de férias, ou se vai, está sempre a trabalhar, porque os clientes estão-lhe sempre a ligar. Então, é uma vida, a nível profissional, sucesso. Mas é uma vida completamente vazia. Porque as coisas podem estar muito estruturadas, muito boas, mas é uma vida em que não há discernimento do bem e do mal. Não há. Porque às vezes transformamos uma coisa boa numa coisa muito má. Muito má. E às vezes uma coisa boa cega-nos para aquilo que é excelente. E ficamos cegos para o excelente. Deus não quer o bom para ti, Deus quer o excelente. E às vezes agarramos-nos ao bom e ficamos cegos para o excelente. Isso exige discernimento. E às vezes não é fácil, não é nada fácil. Nada fácil. Mas é tão fácil nós ficarmos sempre neste estado de piloto automático, baratas tontas, e andamos a gastar a nossa vida em coisas fúteis. Podem não ser muito más, mas também não são excelentes. Não é? Qual é a ideia? É crescer. É deixar isto. Isto é para os meninos. Não é? É para os meninos. Sabem, partilhando um pouco da minha experiência, também por causa da minha formação em psicologia, as mulheres, normalmente as mulheres imaturas, isso manifesta-se pelo governo das emoções. Normalmente as mulheres imaturas são completamente guiadas pelas emoções. Completamente. Um dia vai para ali, um dia vai para aqui. Não é que não haja homens assim, atenção, não estou a dizer que não há. Mas é a norma. Né? É a norma. Por causa dos fatores hormonais, até, por causa dos ciclos, as mulheres são mais acometidas por este governo das emoções. E os homens? Onde é que se manifesta a imaturidade nos homens? A nossa tendência é para sermos uns bananas. Sabem, é taparmos assim a cara, enterrarmos a cabecinha na areia. Estou a falar de mim, ok? Estou a falar de mim. A minha tendência... Nós vimos uma vez num retiro de casais um vídeo... todos os que estiveram lá lembram-se disto de certeza. Que era... ele estava a dizer como é que é o cérebro do homem. Como é que funciona o cérebro do homem. O cérebro do homem funciona por caixas, dizia ele. Não é? Há uma caixa para o trabalho, uma caixa para a família, tudo ali por caixas. E as coisas não se tocam. E há uma caixa que o homem gosta mais. É a caixa que ele vai sempre que pode. É a caixa do nada. É uma caixa que não tem nada lá dentro. E depois... é para lá que nós vamos. Sempre. Qual é a imaturidade no homem? É viver sempre na caixa do nada. É viver sempre lá nessa caixa do nada. Não assumir responsabilidade. Não liderar. Deixar as coisas andar. A mulher que trate. Não é? Há um quadrinho no Facebook que eu vi que era o filho para o pai. Pai, o que é um homem? E o pai, olha, um homem é uma pessoa que lidera a casa, que põe comida na mesa, que se esforça para trabalhar. E o filho diz, olha, então eu quero ser homem como a mãe. Não sei quem é que partilhou isso. Se calhar até foi alguém daqui. Foste tu. Então pronto, é isso.
Isso é um homem, é a forma como a imaturidade se manifesta nos homens. Vivemos na caixa do nada. Isto são algumas dicas para nós percebermos, para nós fazermos uma avaliação. Para nós fazermos uma avaliação, se calhar já devíamos ser mestres. Se calhar alguns de nós já deviam ser mestres e continuamos a precisar de leitinho. Não é? É para nós, cada um de nós, fazer uma avaliação. Nós precisamos de avaliar a nossa vida. A maturidade é conhecer Cristo. Onde é que nós temos de começar? Olha, começa pela Bíblia. Começa pela Bíblia, começa por perceber como é que isto funciona. Depois, a relação com Cristo. Ler a Bíblia não é isso que se resume a relação com Cristo, obviamente. Mas ler a Bíblia dá-nos a forma, dá-nos o modelo de como deve ser a nossa relação com Cristo. Vamos a Cristo, nós vamos aos Evangelhos. Como é que Cristo se relacionava com as pessoas? Como é que Cristo se relacionava com o Pai? Qual era a relação de Cristo com Deus, com o Deus Pai? É isso que nós temos de ir, é aí que nós temos de ir. E depois perceber que nós não conseguimos imitar Cristo pela nossa força. Precisamos do poder de Deus. Precisamos de dizer a Deus, Deus, eu sou completamente incapaz. Eu sou insuficiente. Preciso de Ti. Entra. Faz Tu. Porque eu não consigo. Sabem, Deus, estávamos a cantar que Deus, para Deus vir fazer morada. Olha, Deus não faz morada em pessoas cheias. Deus não faz morada em pessoas cheias. Deus só faz morada em pessoas vazias. Deus não divide o seu espaço. Deus não divide o seu espaço. E claro, esta questão do espaço, há sempre uma tensão, há sempre uma luta. Mas Deus está nessa. Deus não se vai conformar com o espaço da nossa vida que é ocupado pela nossa carne, que é ocupado pelos nossos ídolos. Deus não se vai conformar com isso. Deus vai querer limpar. Para nosso benefício e para a sua glória. Porque isto é o propósito para o qual Deus nos criou. Deus criou-nos para crescermos em direção à maturidade. Temos que pensar naquilo que cantamos. Temos que pensar naquilo que falamos. Temos que pensar na nossa vida. Pensar em que é que aquilo que nós dizemos que queremos se está a traduzir na nossa vida prática. Em que é que aquilo que eu digo que creio se está a traduzir na minha vida prática? Em quê? Ou é só religião? Ou é só, eu de antes ao domingo ficava a dormir, agora venho à igreja? É só isso. Olha, somos perfeitos em Cristo, mas não somos ainda perfeitos. Estamos no caminho da perfeição. Mas esse é o caminho. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Nada disto pode ser entendido se não for o Espírito Santo a dar-nos discernimento, a dar-nos graça. Precisamos de Deus para fazermos a vontade de Deus. Não conseguimos, não vamos tentar sequer. Porque tentar fazer a vontade de Deus sem Deus é religião. E a religião mata. Seca. Então vamos clamar a Deus para nos capacitar a fazer a sua vontade. Clamamos a Ti, Deus. Clamamos a Ti, Senhor. E levamos os nossos olhos para os montes, porque é de Ti que vem o nosso socorro. Traz revelação à nossa vida, pelo Teu Espírito Santo, do grau de imaturidade ou de maturidade
as nossas áreas de imaturidade, o nosso nível de maturidade. Ajuda-nos a examinarmos a nós mesmos. Ajuda-nos a sermos diligentes na Tua Palavra, no estudo da Tua Palavra, na Palavra da Justiça. Para que não andemos como meninos, sempre a precisar de colinho, sempre a precisar de leitinho, sempre a precisar de atenção. Deus, que Tu nos dês este mantimento sólido, que nos tornes capazes de assimilar alimento sólido, nos tornes capazes de ingerir aquilo que Tu tens para nós. Que não fiquemos na rama, que não fiquemos na superfície, na religião, no conhecimento apenas intelectual, mas que possamos partir para uma relação verdadeira, possamos partir para uma relação transformadora contigo, Pai, para que Tu mudes a nossa vida, para que nada mais seja o mesmo, para que nos esvazies de nós mesmos, para que nós possamos diminuir, para que Tu possas crescer. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós queremos caminhar neste caminho da perfeição, Senhor. Queremos caminhar progredindo e crescendo em direção à estatura do varão perfeito, que é Cristo. À estatura do homem perfeito. Ajuda-nos a olhar para Cristo e a tê-lo sempre como modelo, todos os dias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em cada área, em cada pormenor, em cada detalhe, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E a sermos aquilo que Tu nos criaste para ser. Para a Tua glória, Senhor, e nossa satisfação. E para benefício de muitos à nossa volta, que precisam de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.